Paz do Senhor para os irmãos seminaristas. Vamos à nossa aula e queremos comentar o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento na Tua presença, queremos Te agradecer por esta rica oportunidade de juntos estarmos debatendo, raciocinando acerca desta disciplina tão importante para o nosso ministério. Teu Espírito Santo nos ilumine para perceber a importância destas aulas. Oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados seminaristas, nós estamos caminhando dentro da nossa disciplina, estamos cumprindo o cronograma previsto para esta disciplina. Nós já falamos sobre determinadas características da homilética em relação ao sermão, principalmente comportamento do pregador, como ele deve se comportar diante de tamanha responsabilidade de anunciar a outrem o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus e as suas doutrinas ou os seus ensinamentos. Na aula passada nós falamos sobre a composição do sermão, falamos que o sermão ele é composto de título, texto bíblico, ideia central, falamos também sobre a tese ou tema, sobre os objetivos, objetivo geral e objetivo específico. Falamos sobre o corpo do sermão. Aí nós nos detivemos um pouco no que diz respeito à apresentação deste tópico, porque aí no corpo do sermão estão as suas divisões, as subdivisões e as transições dessas divisões, ou entre essas divisões e subdivisões. Falamos sobre a aplicação das verdades, né? Essa aplicação das verdades diz respeito àquilo que é determinado pelo tema e pela exposição, e o que mais chama a atenção desse tema ou dessa exposição, para que possamos cumprir com aquilo que é recomendado dentro dessas verdades. E finalmente a conclusão. Deixamos também aí no Zap, no grupo, um esboço cujo tema é como ser filho de Deus, baseados no texto bíblico de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Fizemos uma rápida exposição de um sermão textual e também um sermão tópico, que é um sermão temático, como nós falamos. E vimos alguns detalhes deste sermão que está registrado neste tópico. Falamos sobre alguns tópicos. E o primeiro tópico fala sobre os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. O segundo tópico, falamos sobre os privilégios do filho de Deus. O terceiro tópico, nós falamos sobre as 3 responsabilidades do Filho de Deus. E o quarto e último tópico deste sermão, falamos sobre as 3 principais armas do Filho de Deus. E finalmente a conclusão. Nós podemos observar aí, neste esboço de sermão, ou neste sermão, que no corpo deste sermão, após a introdução, nós temos 4 divisões ou 4 tópicos. E dentro desses tópicos, nós separamos outras divisões para fazer valer a unidade da mensagem que está contida neste sermão. Então vejamos, no primeiro tópico, ou na primeira divisão do sermão, os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus, nós colocamos um subtópico. Primeiro, crer no nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 12.
Observe, os irmãos, que dentro do subtópico está ou estão as referências bíblicas correspondentes ao assunto que nós estamos pregando. O segundo subtópico fala receber a adoção oferecida por Jesus. Está na Epístola de Gálatas, ou aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. E o terceiro subtópico do primeiro tópico é deixar a vida de pecados. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Podem observar aí que a mensagem já está dando uma ideia de sequência lógica. Sequência lógica. Segundo tópico, ou segunda divisão do sermão, nós falamos sobre os dois privilégios do Filho de Deus. Primeiro, ser herdeiro de Deus, está registrada na Epístola de Gálatas, ou aos Gálatas, aliás, capítulo 4, versículo 7. E segundo privilégio é ter o testemunho do Espírito Santo, que aí nós não anotamos nenhuma referência. Pode acontecer que um dos subtópicos você não tenha referência bíblica, mas você vai explanar sobre aquele subtópico. No terceiro tópico do sermão, nós temos as três responsabilidades do Filho de Deus. Primeiro, imitar a Deus, que é uma responsabilidade. Está na Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. A outra responsabilidade, a segunda responsabilidade do Filho de Deus é viver em pureza. Está na Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. E também tem outra referência desta mesma subdivisão, ou deste subtópico, viver em pureza, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 14. E a terceira responsabilidade do Filho de Deus é resplandecer como os astros. Aí a nossa referência está registrada em Filipenses, ou Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E também no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 16. E aí nós vemos as referências bíblicas. Inclusive nesta terceira divisão, ou neste terceiro tópico, podem observar que nós anotamos dos dois últimos subtópicos, que é viver em pureza e resplandecer como um astro, colocamos duas referências bíblicas. Por quê? Vai depender do pregador colocar uma referência, duas ou mais referências. É claro que quanto mais se tornar resumido o subtópico, mais tempo o pregador ganha para as demais divisões. Então, a quarta e última divisão fala sobre as três principais armas do Filho de Deus. A palavra de Deus é uma das armas. Está em Efésios capítulo 6, versículo 17. A fé em Cristo, a segunda arma anotada no nosso esboço, é a fé em Jesus Cristo. Está registrada na primeira epístola de João, no capítulo 5 e versículo 4. E a terceira arma do Filho de Deus é o poder do Espírito Santo. Vejam que aí também eu não anotei nenhuma referência. Depois dessa última subdivisão ou subtópico, o pregador deve colocar dentro desse subtópico, quando ele terminar de falar o assunto poder do Espírito Santo, colocar nós falamos uma transição para a conclusão. E a conclusão é aquela parte final do sermão, quando inclui-se aí também a apresentação da aplicação das verdades contidas no sermão e o convite às pessoas que porventura estejam
na assistência do culto e queiram se decidir tomando uma posição ao lado do Senhor Jesus como crente. E aí esse convite é lançado pelo pregador. Então observem que o sermão ele é composto de todos esses itens que falamos anteriormente e agora nós apresentamos esse pequeno exemplo, porque é um pequeno exemplo. Aí você vai perguntar, porventura, aonde estão a ideia central? Nós não vimos aqui a ideia central. A ideia central, ela é apresentada pelo próprio pregador durante a sua exposição. Você não vai dizer, você não precisa anunciar. E a ideia central deste sermão não precisa, porque você já vai apresentar um tema proposto àqueles que estão assistindo. A ideia central é o pregador que tem que saber para manter uma linha de pensamento, para não se desviar dentro do sermão com elucubrações, com histórias. Não, se a história ou a ilustração, que nós vamos ver mais tarde, fizer parte do contexto da pregação, aí sim ela deve ser apresentada, mas muito sucintamente, ou seja, muito resumidamente, para que as pessoas não se cansem e não cheguem à conclusão que foram ali não ouvir uma pregação bíblica, mas uma história. Então, no capítulo 3 da nossa apostila, e vocês podem pegar aí no livro-texto, ele fala sobre a ideia central e fala sobre o tema também, tese ou tema, e o escritor do nosso livro diz assim, a ideia central é aquela ideia que o texto como um todo quer exprimir, é a verdade básica do texto. Observem que no sermão que nós apresentamos através desse esboço, qual é a ideia central dessa pregação, se fosse o caso de expor a ideia central? Para que a pessoa seja um filho de Deus, ela tem que dar passos, quer dizer, ela tem que ter ações, atitudes, mas também ela tem privilégios. E esses privilégios e essas atitudes demandam responsabilidade. E essas responsabilidades, para serem colocadas em prática, ele se apodera de determinadas armas que o próprio Deus entrega aos seus filhos para fazer valer essa adoção ou essa qualificação de filho de Deus. Aí é a ideia central do texto. A ideia central, ela deve ser expressa em poucas palavras, cerca de 16 palavras, 16 a 18 palavras. Não precisa, a ideia central não precisa ser um livro, não precisa ser um capítulo, um parágrafo, mas apenas com algumas palavras você define a ideia central. Essa ideia central, ela é apresentada por quem? Ela é apresentada pelo texto bíblico lido, ou o texto bíblico do sermão. Vejamos então. A ideia central é aquela ideia que o texto como um todo quer exprimir. É a verdade básica do texto. Consiste em uma frase de 16 a 18 palavras com a capacidade de transmitir a mensagem correta do texto em questão. Cada texto possui a sua ideia central, sendo, portanto, inviável a aplicação de uma ideia ao outro. E as características da ideia central são as seguintes, como está no nosso livro. Precisa ser uma frase com sentido completo, o verbo precisa estar no passado, ela deve ser clara, objetiva e concisa, ou seja, deve ser resumida. E também a ideia central deve ser capaz de identificar o texto em questão. Quer dizer, a ideia central, ela é muito importante, mas ela está contida no texto que vai ser lido, ou no texto que vai ser base do sermão. Por exemplo,
Aqui ele nos dá uma ideia, o exemplo sobre a ideia central do texto. O texto é Jó 42, versículo 10 a 17. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver que Jó, depois de todo o sofrimento, foi restituído pelo Senhor com o dobro do que antes possuía. E o tema, ou a tese, de uma forma simples, a tese, ou tema do sermão, é um resumo de tudo que se pretende transmitir na mensagem. Ela surge quando se contextualiza a ideia central, ou seja, a atualização do texto bíblico para o contexto presente. Eis algumas diretrizes de como a tese ou tema deve ser. Aí ele aqui dá alguns itens que são básicos para o tema ou a tese. Ele diz assim, primeiro, o tema deve ser coerente com o texto bíblico, deve ser coerente, deve apresentar a mesma mensagem do texto do qual foi extraída. Então você não pode falar um tema alheio ao que está no versículo. A ideia central, ela é exposta, ela está dentro do texto, mas ela é exposta de acordo com a mensagem do texto em questão. A mensagem. Já o tema deve apresentar a mesma mensagem do texto a qual a mensagem foi extraída. Então vejam só, João capítulo 3, versículo 1, fala que agora nós somos filhos de Deus. Então o tema foi como ser filho de Deus. Então filho de Deus está dentro do tema. Como ser filho de Deus. O tema, né? O tema também, ele deve apresentar, como na ideia central, uma contemporaneidade, ou seja, o verbo está no passado, já na tese e no tema, o verbo está no presente. Na ideia central que nós falamos, o verbo está onde? No passado. Então vejam só o nosso tema, como ser filho de Deus. Embora o verbo esteja aí no infinitivo ou no impessoal, mas a gente observa que o verbo ele está apontando para o presente. Aliás, o verbo ser aqui está no presente, dando ideia de que esta mensagem é contemporânea. Deve ser uma das características do tema. O tema também deve ter frase com sentido completo, claro e objetivo. Veja o nosso tema, como ser filho de Deus. Pode ser uma afirmação ou pode ser uma indagação, mas está completo o sentido dessa frase. Frases incompletas podem dar margem a diversas interpretações ou até a não compreensão. A pessoa pode dizer, eu não estou entendendo o que é que ele está apresentando naquele tema. O mais comum, as frases completas auxiliam no bom resultado da pregação. Esse bom resultado, ele é sentido na compreensão das pessoas que participaram do culto ou da palestra e que estão assentindo, às vezes até com a cabeça, porque eles estão compreendendo aquela pregação, porque o tema foi bem elaborado, os tópicos, por sua vez, estão levando em consideração o que o tema apresenta, e aí não há sentido incompleto, não há frase incompleta. As frases todas estão completas e claras. E também o tema deve ser breve e deve ser enfático, ou enfatizar aquilo que está no texto. Deve ter no máximo 16 palavras, por se tratar do resumo do sermão, para já ser sintético. Observamos que a ideia central para o pregador ele deve ter de 16 a 18. O tema ele tem que ter no máximo 16 palavras. Isso é importante para a gente saber que o tema ele não pode ser muito extenso. Nós observamos muitas das vezes em algumas das festividades da igreja
uma grande confusão que há entre tema e divisa. Você não precisa botar divisa, você precisa botar tema. E o tema, ele não pode ser muito extenso. Porque se você fizer um tema muito extenso, qual é a ideia que vai dar? A ideia que vai dar é que você está fazendo uma pregação já no tema. Mas o tema é um resumo de toda a pregação. Por isso que é importante também, como título que falamos, o tema, se ele não foi bem entendido pelo pregador, ele procurar primeiro elaborar todo o sermão para poder colocar o tema também. Já que é um resumo da pregação. Ele dá um exemplo no texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 14, que é Salomão ora ao Senhor, se apresentando ao Senhor, pedindo a sua bênção para guiar o povo. E ele diz assim, olha, na ideia central, qual é a ideia central do texto? Salomão orou a Deus pensando no povo, não em si, e foi abençoado além do que pediu. A gente observa nesse texto que Salomão ora e pede a Deus para que Deus conceda graça para ele poder guiar o povo de Deus. E ele fala, para que eu possa guiar este teu tão grande povo. Então, Salomão estava pensando no povo. E como ele não pediu riqueza, nem fama, nem dinheiro, a Bíblia diz que Deus disse para ele que daria tudo o que ele pediu e mais fama, dinheiro e riqueza. Além do que ele pediu, sabedoria para guiar o povo, Deus diz, além da sabedoria, eu vou te dar também riqueza e fama. E o tema do texto em apreço, ou do texto que a gente está falando, é assim, quando pedimos para ajudar os outros, ou aos outros, recebemos de Deus além do que pedimos. Esse é um tema. Esse é um tema. É um tema grande? É. Mas é um tema que tem menos de 16 palavras e que resume toda a ideia dessa pregação. Muito bem. Então, nós vimos aí, então, a importância da ideia central e a importância do tema para a pregação. Agora, ele fala aqui sobre o título do sermão, né? Tanto o objetivo como o título. Ele fala assim, para se realizar qualquer atividade, uma pessoa precisa ter em mente os objetivos que quer alcançar com o que vai ser realizado. Olha só, nós falamos que um dos aspectos, um dos elementos que compõem o sermão também são os objetivos. E aí nós temos o objetivo geral daquele sermão. Qual é o objetivo geral? E o objetivo específico, que é aquele mais delimitado. Então vamos ver aqui. Uma pessoa precisa ter em mente os objetivos que quer alcançar com o que vai ser realizado. Da mesma forma, o pregador necessita ter em mente o que almeja alcançar com a sua mensagem. Afinal, é o objetivo que direciona o rumo que o sermão irá tomar. Que caminho o pregador vai seguir para atingir o alvo e colher os resultados da pregação. Os objetivos de um sermão é aquilo que o pregador tem em mente. O que é que o pregador almeja alcançar com a sua pregação, com a sua mensagem? Isso é o objetivo. É exatamente nessa pergunta, nessa questão, que o pregador deve ter em mente que ele vai definir o objetivo ou os objetivos da sua pregação. E os objetivos, no caso de um sermão, eles são divididos em objetivo geral, como nós falamos, e objetivo específico. Falando sobre objetivo geral, o nosso escritor aqui do livro, ele diz assim, olha, o objetivo geral é o propósito geral do sermão. Ele é apresentado de acordo com a categoria no qual o sermão se encaixa. Qual é a categoria do sermão? O sermão ele pode ser textual, ele pode ser expositivo, ele pode ser temático, ele pode ser inferencial, ele pode ser extemporâneo, mas qual é o objetivo geral daquela pregação? Qual é o propósito daquela pregação?
Então vamos lá. Primeiro, um sermão evangelístico, um sermão com objetivo evangelístico. Esse tipo de objetivo visa a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas, com o intuito de revelar a pessoa de Cristo ao homem que ainda não o tem como Salvador e Senhor pessoal. É o sermão que convida o pecador a se entregar a Jesus. Então vejam que quando nós falamos que o pregador ele vai se dirigir a uma plateia, numa palestra ou num culto, ele vai se ater ao objetivo da sua pregação para aquela plateia ou para aquela igreja. É culto evangelístico? É. Então o objetivo geral deve ser um objetivo evangelístico, porque a finalidade, o objetivo é atingir o homem ou a pessoa que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Salvador. E um objetivo doutrinário, um sermão com objetivo doutrinário, é o sermão que enfatiza o ensino das verdades bíblicas. Qual é o objetivo geral do nosso culto de doutrina, ou dos sermões no culto de doutrina, ou das pregações no culto de doutrina? O objetivo geral é aquele objetivo que enfatiza o ensino da doutrina ou das verdades bíblicas. As funções de mensagem doutrinárias podem ser três. Primeiro, atender o desejo do crente em conhecer, em aprender mais da palavra, orientar o crente acerca das falsas doutrinas, para que não se deixe enganar por elas e para que saiba lidar de forma a combatê-las e incentivar o crente ao trabalho cristão, ou seja, testemunhar. Vejam que objetivos gerais, ele não está se especificando, ele está se referindo ao crente de uma maneira geral. O sermão doutrinário, cujo objetivo geral é doutrinário, ele tem como finalidade ensinar à igreja esses aspectos. Primeiro, aprender as verdades bíblicas, essas verdades bíblicas que estão contidas nas doutrinas bíblicas, elas têm como função fazer com que o crente conheça mais a fundo a palavra de Deus. E também um outro objetivo é orientar o crente acerca de falsas doutrinas, bem como incentivar o crente ao trabalho cristão, ou seja, testemunhar acerca de Cristo. Um outro objetivo geral do sermão, o sermão com objetivo ético. Este é caracterizado por apresentar padrões de conduta que o crente deve possuir em seu relacionamento com o seu próximo. É enfatizado como um cristão deve se comportar diante das situações que o cercam. Então esse objetivo ético, ele diz respeito ao relacionamento. É um sermão que tem como objetivo geral mostrar aos crentes como se comportarem entre si e entre a sociedade em geral. O outro objetivo geral de certos sermões é o objetivo devocional. Trata do relacionamento do crente com Deus. Falamos que o ético apresenta padrões de conduta que um crente deve possuir em relação ao outro, ao seu próximo. E o objetivo devocional trata do relacionamento do crente com Deus, do seu crescimento espiritual, da vida de oração, leitura, estudo da palavra, a devoção particular e em família do servo do Senhor. Então, quando o sermão tem como objetivo estimular essa vida de devoção, o objetivo é devocional. O outro objetivo é o objetivo de consagração. Vejam que esses objetivos gerais dentro do sermão, apresentado no sermão devocional de consagração, normalmente
eles são mais ligados à pregação no culto de oração, num culto de consagração, né? Num culto em que haja somente os membros da igreja, aqueles cultos particulares dos membros da igreja. Com relação à consagração, esse objetivo de consagração visa estimular o crente a se dedicar mais ao Senhor e à sua obra. Incentiva a entrega do servo do Senhor, reconhecendo que tudo que é vem de Deus. E o sermão com objetivo pastoral, ou aquele sermão alento, aquele objetivo alento, possui o intuito de fortalecer, estimular os crentes, encorajando-os a serem persistentes em meio às lutas, ajudando-os a superar as dificuldades e desafios. Mas ele diz aqui também que é importante deixar claro que o seu sermão não precisa estar engessado, apenas a um propósito, pois o pregador pode, na sua liberdade, fazer associações de objetivos. De repente, nós estamos fazendo um sermão com um objetivo evangelístico, mas ao mesmo tempo estamos tentando aplicar à igreja a necessidade da igreja se fortalecer, porque já faz parte do corpo de Cristo. O crente já é parte integrante do corpo de Cristo, então precisa ser fortalecido no próprio sermão evangelístico. Então, aqui ele recomenda que o pregador ele não precisa estar preso apenas a um objetivo dentro do seu sermão. Ele pode, de acordo com a liberdade do ambiente ou do próprio texto bíblico, fazer associações de objetivos. Contudo, deve tomar o devido cuidado para não comprometer a unidade do sermão. A unidade do sermão é que é importante. Pode-se fazer associação de objetivo pastoral, evangelístico, que nós acabamos de falar. Por exemplo, que se estimula e encoraja os ouvintes e ao mesmo tempo lhe apresenta Cristo como aquele que ajuda as pessoas em suas necessidades. Aqui tem um exemplo que ele coloca em primeiro o livro dos Reis, capítulo 3, versículos 7 ao 14, aquele texto que nós vimos que Salomão, ele orou a Deus pensando no povo e não em si, e foi abençoado. Aí o tema foi aquele que nós anunciamos aqui. Qual o tema? Quando pedimos para ajudar os outros, recebemos de Deus além do que pedimos. E finalizando, o objetivo geral, né, ético, ele é ético, pois trata dos padrões de convívio e ajuda às pessoas. Esse objetivo geral, portanto, ele é amplo, ele não se restringe, ele é amplo. Mas vejam que nós falamos de todos esses objetivos, mostrando que o pregador pode, inclusive, ele tem liberdade para falar de um objetivo ou de outro, sendo o objetivo geral. Agora, o objetivo específico é aquele em que o objetivo geral é aplicado. Então, você pega aquele geral e aplica naquele momento do seu sermão. Então, ele indica que o pregador deseja que o ouvinte faça após ouvir a mensagem, a atitude que é esperada daquele que recebeu. Geralmente, para a formulação de objetivos específicos, são utilizados verbos no infinitivo. No caso, persuadir, incentivar, confortar, apresentar, despertar, auxiliar. O verbo sempre está no infinitivo, nesse caso, do objetivo específico. Ele dá aquele mesmo exemplo do sermão anterior, do esboço anterior, mas agora ele coloca o objetivo geral como ético e o objetivo específico. Qual é o objetivo específico daquele sermão, daquele texto? Que Salomão orou a Deus pensando no povo, não em si, e foi abençoado além do que pediu. Cujo tema é: quando pedimos para ajudar aos outros, recebemos de Deus
além do que pedimos. Esse objetivo é ético, porque ele se posicionou de um jeito que ele não pensou em si, ele pensou nos outros, no seu próximo. No caso, o objetivo específico, que é incentivar os crentes a serem intercessores, a buscarem fazer o bem aos outros com uma atitude altruísta, isto é, uma atitude de otimismo. No caso desse próprio sermão, que foi um sermão ético para Salomão, mas ao mesmo tempo você pode, assim como Salomão, não tomando para si mesmo a bênção, mas distribui a bênção para o povo, mostra a Deus a necessidade do povo, nós também devemos ser intercessores ou interceder pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, incentivando-os a buscar fazer o bem aos outros também, como nós estamos fazendo. Essa é a ideia do objetivo específico, no caso deste sermão apresentado aqui na nossa lição. No capítulo 5, ele fala sobre o título do sermão. Ele mostra que o título deve ser elaborado de tal forma que consiga exprimir o assunto de todo o sermão. Geralmente ele vem da ideia central e esta do texto. Logo, o título exprimirá a verdade central do texto escolhido. Precisa ser envolvente e chamará a atenção do ouvinte para que este fique na expectativa do que ainda está para vir. Quando nós falamos que a ideia central, o tema, ele tem que ser claro, tem que ser específico, ele tem que apresentar clareza. Uma das coisas que mais nós vemos por aí, às vezes passamos em frente a alguma igreja, né, e eles colocam 8 noites de pregação sobre o mergulho de Naamã. O mergulho de Naamã. O povo do mundo não vai saber o que é o mergulho de Naamã, não vai nem saber o que é Naamã. Então o tema, ele tem que ser claro, ele tem que ser um tema que aponte para um objetivo, baseado no texto bíblico, é claro. Aí a pessoa bota na frente da igreja uma palavra ou um tema que a pessoa... Por exemplo, os 7 mergulhos de Naamã. A pessoa não sabe nem o que é Naamã, quanto mais os 7 mergulhos. O crente que lê a Bíblia, né? Porque tem muitos crentes que não leem a Bíblia. O crente que lê a Bíblia sabe mais ou menos aquele assunto. E o crente que não lê a Bíblia não sabe também, não sabe nem por que aquele tema é daquele jeito. Ele não lê a Bíblia. Então o tema, o título, tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser completo. Lembra da completude que nós falamos? Então, ele diz aqui, olha, elaborar um título. Para a elaboração de um bom título é importante atentar para o texto, a partir do qual a mensagem será gerada, pois o título é muitas vezes uma parte do texto que chamou a atenção do pregador. É claro que também não se pode negligenciar as necessidades das pessoas, o contexto no qual está inserida, pois diante da realidade é que se poderá saber qual tipo de título atrairá a atenção do público. Quem vai elaborar um tema, ou mesmo um título de sermão, tem que prestar atenção no público para o qual ele vai proferir a mensagem, para poder ter certeza de que a sua mensagem vai atingir o objetivo. O pregador pode escolher um título a partir de uma frase do texto ou elaborar com suas próprias palavras. Você pode elaborar um tema, um título com as suas próprias palavras, né? Por exemplo, o esboço que nós apresentamos aqui, que mandamos para vocês, como ser um filho de Deus. A palavra foi do próprio pregador, como ser um filho de Deus. O importante é não ter pressa para colocar logo o título, porque isso pode comprometer toda a unidade do sermão. Gilton Moraes, em seu livro Homilética, nos fornece a informação do que um bom título precisa. Primeiro, precisa ser extraído da pesquisa, ser um resumo do tema, ser capaz de traduzir de modo claro
o pensamento do texto para o momento atual, ou seja, contextualizar, ou a contextualização, ser atraente, ser honesto, quer dizer, do próprio pregador, não de alguém, ser capaz de comunicar o que vai ser explanado, né? O título, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser capaz de comunicar o que vai ser explanado, ilustrado e aplicado no sermão. Ele bota aqui como exemplo ainda aquele mesmo termo, né? E ele coloca um título naquele mesmo esboço daquela pregação. Ele diz: como receber mais do que pedimos. Olha só, um título. Qual foi a ideia central? Salomão orou a Deus pensando no povo, não em si, e foi abençoado além do que pediu. Então cabe esse título, sim. Como receber mais do que pedimos? É uma indagação, uma pergunta. Então, quando nós falamos o título, ele precisa ser retirado do texto, então ele tem que ser bíblico. Ele precisa ser atual, falar diretamente sobre os anseios da comunidade nos dias de hoje. Ele precisa ser honesto, não apresentar promessas que não poderão ser cumpridas. Ele precisa ser divisível, isso quer dizer que o título precisa ser viável para se transformar em tópicos. Lembra dos tópicos? Então, por exemplo, ele fala aqui sobre o Salmo 1, que é aquele salmo que todos conhecemos, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite, e etc, etc. Então, o exemplo que ele dá aqui no Salmo 1 é, primeiro, segredo do homem feliz. Olha o título, segredo do homem feliz. Primeiro, o tópico, né? Aí ele pega esse segredo do homem feliz, Salmo 1, e bota, primeiro tópico, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso aqui, ele fez tópicos. Esses tópicos, você como pregador, pregadora, vai desenvolver esses tópicos, inclusive buscando referências. Um outro exemplo, o exemplo 2 dele aqui, o que se alcança com oração? Um título. O que se alcança com oração? Primeiro, intimidade com Deus, crescimento pessoal. Segundo, e resposta de Deus. Então, olha só, o título precisa ser bíblico, atual, honesto, divisível. Ele precisa ter componentes novos, ou seja, novidades. Ele precisa ser claro e ele precisa ter objetivo. Então, vejam como é importante nós aprendemos acerca dessa matéria, dessa disciplina. Então aqui nós resumimos, eu vou mandar, baseado nesse exemplo 1, segredo do homem feliz, só o primeiro, eu vou mandar um esboço de sermão para melhor entendimento do que nós falamos, que o título ele deve ser divisível. Por quê? A partir do título você elabora também os tópicos e subtópicos. Porque aí a pregação completa ela terá uma unidade, ela apontará para uma linha de raciocínio. Aí a mensagem vai ser bem assimilada. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Estamos caminhando já para o final da nossa disciplina. Então, os irmãos, qualquer dúvida, envie para mim. Ou mande um áudio dizendo, a minha dúvida é essa, como alguns têm feito. Alguns têm feito e têm recebido respostas. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.